Unidade 2. Produção industrial. Aula 5.2. Conteúdo: Industrialização oriental. Habilidade: analisar o desenvolvimento industrial no Japão e suas influências para o surgimento dos tigres asiáticos. Então, relembrando aí sobre essas principais áreas industriais da Europa, a gente vai então ao momento do nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, né, nós temos uma imagem e diz o seguinte: conhecidos por serem animais imponentes e muito perigosos, os tigres fazem parte do grupo de 4 espécies dos grandes felinos, composta também pelos leões, os jaguares, as onças e os leopardos. Aves, caçadores, os tigres contam com enormes mandíbulas, dentes grandes e afiados, andar macio e fortes garras. A expressão tigres asiáticos refere-se às economias dos países do sudoeste da Ásia, que apresentaram rápido crescimento econômico. Que relação existe entre o tigre animal e os tigres asiáticos? Então, eu vou deixar aí um minutinho para vocês refletirem e já eu retorno. Então, gente, começando a nossa aula, né, a partir do questionamento do desafio do dia, né, onde começa falando, né, sobre os tigres asiáticos. A gente deixou aí esse questionamento, né, para vocês, relação entre tigre animal e tigres asiáticos, né, justamente para chamar a atenção a esse termo que nós vamos estudar na aula de hoje, né? Então, a gente vai falar sobre os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, mas também a gente vai falar principalmente do Japão, né? Por isso que vocês estão observando aqui ao meu lado várias imagens, né, de áreas urbanas, de áreas naturais, tá? De pontos turísticos, da população japonesa. Se no primeiro momento da aula a gente verificou as áreas industriais ali da Europa, nesse segundo momento da nossa aula, a gente vai verificar as áreas, as regiões industriais do continente asiático, tá? Como eu disse a vocês, onde a gente vai dar um enfoque maior ao Japão, tá? E os países chamados de tigres asiáticos e, posteriormente, os novos tigres asiáticos, tá? Então, essa nossa unidade 2 retrata a produção industrial e, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho dessas principais áreas da Ásia, ok? Então, gente, o Japão é um país asiático, hoje um país desenvolvido, que tem uma economia, né, consolidada, tá? Essa questão industrial, né, do Japão é tecnológica, mas nem sempre foi assim. A gente vai voltar um pouco na história e relembrar como o Japão ele conseguiu se reconstruir pós Segunda Guerra Mundial, né? Já que saiu também ali devastado, né, por essa guerra. Tá? Então, hoje, o Japão consegue ter aí, né, a economia consolidada, mas a gente vai verificar o histórico. Então, para começar, a gente vai verificar a localização do território japonês. Tá? Então, o Japão ele vai ser ali um grande arquipélago, tá? Com várias ilhas, mas a gente vai citar as 4 principais ilhas que a gente consegue identificar aí, que são as ilhas que têm uma importância econômica muito grande para o país, tá? Ali vocês verificam, né, a bolinha maior, que é Tóquio, justamente a capital do país, tá? E a gente tem ali várias ilhas, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, tá? E essas ilhas são interligadas por meio da questão tecnológica, tá? Aparentemente tem essa distância, tá? Justamente porque são ilhas, mas como a questão tecnológica é altamente
né, utilizada nesse país, essas distâncias entre essas ilhas, elas serão superadas com uma facilidade muito grande. Tá? Então, para vocês entenderem melhor essa questão da localização do Japão, vamos observar aqui ao meu lado. A gente vai ver aqui a formação dessas ilhas, olha, a ilha de Hokkaido, descendo aqui nós temos a maior ilha do Japão, né, Honshu, descendo ali temos Shikoku e a menor, tá, a ilha de Kyushu. Então essas ilhas, como vocês estão vendo, olha, tem ali, tá, essa distância, mas, como eu disse, por conta das modernas tecnologias, elas são facilmente superadas, tá? A população e a questão dos sistemas de transporte e comunicações fazem com que essas ilhas principais elas sejam interligadas, né, de uma forma abrangente, tá? Vale lembrar que o Japão ele está numa ilha denominada, né, Círculo do Fogo, onde tem ali os abalos sísmicos constantes. E justamente é essa questão tecnológica, tá, que contribui na diminuição desses impactos causados, tá, por esses abalos sísmicos, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, sobre as influências naturais no território japonês. Tá? Então, justamente por essa localização, né, no Círculo do Fogo, esse território ele apresenta ali em sua área natural o predomínio de montanhas, tá? Em algumas áreas a gente vai encontrar também ocorrência de erupções vulcânicas e os abalos sísmicos, tá? Os terremotos e os tsunamis, por exemplo, que podem causar aí grandes devastações, né, no país. Como consequência disso, desses abalos sísmicos, tá? E por esse predomínio de montanhas também, a consequência a gente vai ter aí a escassez, né, a falta de recursos minerais para que sejam extraídos e solo relativamente menos fértil do que outras áreas dentro do continente asiático, tá? Se falta esse solo fértil, né, se falta essa área, consequentemente, o que vai ser necessário? Fazer a importação de alimentos. O que é essa importação? É a compra de alimentos, tá? E a compra de matérias-primas que são vindas, né, de outros países, justamente por conta dessa escassez ali de recursos minerais, o solo relativamente menos fértil, né, do que em outras áreas, ok? Então, sobre essas influências naturais no Japão, muitas vezes a gente acompanha, né, alguns abalos sísmicos que passam aí nos noticiários, né? Tivemos ali um grande terremoto, depois acompanhado de tsunami, que veio, né, e fez ali a questão da usina de Fukushima, onde liberou bastante radiação. Então, acabou um problema agravando o outro, tá? Só que o que acontece? Vocês estão vendo aqui diversas imagens do território japonês, né? Aparentemente, a gente observa esse desenvolvimento. Mas ele nem sempre foi assim, tá? Durante muito tempo, o Japão viveu ali no sistema feudalista, um regime mais fechado, não tinha tanta abertura, né, econômica para que tivesse, né, o desenvolvimento no país. Então, somente após a era Meiji no Japão foi que teve uma abertura econômica maior, um maior incentivo à educação, à pesquisa, à instalação das indústrias, tá? Então, vamos verificar a era Meiji no Japão. Então, a era Meiji, né, ou período iluminado, por assim dizer, ele surgiu após o feudalismo, tá? O sistema feudalista que existia no Japão. Essa era Meiji veio justamente para dar uma abertura econômica, trazer um desenvolvimento para o território japonês, tá? Esse desenvolvimento vinha através da melhoria da infraestrutura no país, né, como construções de ferrovias, né, os portos, áreas de mineração,
a instalação de grandes fábricas, fazendo uma abertura, né, econômica mundial do Japão com o restante do mundo. Além disso, muitas universidades nesse período também foram criadas, né, fazendo um investimento maior na educação, tá? Além disso, também nesse período houve uma qualificação da mão de obra. Por quê? Porque se há um melhoramento aí no sistema educacional, criação das universidades, das pesquisas, né? Consequentemente, a qualificação da mão de obra será maior. Então, a era Meiji no Japão veio justamente para trazer esse novo rosto, essa nova abertura econômica, né, para que o Japão conseguisse dar os primeiros passos aí num possível desenvolvimento, tá? Só que o que acontece? A gente teve, né, o período da Segunda Guerra Mundial, onde a gente viu que o Japão acaba sendo devastado, né? O que acontece? O Japão acaba atacando a base de Pearl Harbor, né, nos Estados Unidos. Estados Unidos não deixa barato, e aí o que ele vai fazer? Tá? Vai atacar com as bombas atômicas Hiroshima e Nagasaki, causando ali uma destruição muito grande no país. O Japão ele fica devastado, ele fica arrasado, ele fica economicamente instável, tá? Mas após esse período da Segunda Guerra Mundial, surge o que a gente chama de milagre japonês, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Então, olha só, esse termo de milagre japonês, né, ele surgiu aí ao final da Segunda Guerra Mundial, né, e no período da Guerra Fria também, tá? Então, o que acontece? Olha aí as imagens, né, do Japão devastado pós o ataque em Hiroshima e Nagasaki. O que acontece? Depois de algum tempo, né, o próprio Estados Unidos acaba fazendo um investimento, uma ajuda financeira, né, no Japão. Claro que essa ajuda não era simples, não era uma ajuda amigável, tinha toda uma questão de interesse econômico, né, por trás disso. Então, não foi também só o Japão que teve investimento dos Estados Unidos, algumas outras áreas também, como a gente vai ver aí no decorrer da aula, tá? Então, os Estados Unidos acaba começando, né, a investir no território japonês, e aí justamente tinha o discurso, os japoneses, né, tinham o discurso de vamos reconstruir o país após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? A mão de obra, né, no Japão acaba sendo uma mão de obra mais barata, uma mão de obra disciplinada e também qualificada. Então, as pessoas, né, a população, a sociedade tinha esse pensamento. Vamos reconstruir o Japão, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos acaba fazendo também investimentos, principalmente nas áreas de educação, de pesquisa, tá? E também de inovação tecnológica, né? Então, aos poucos, nesse período aí, pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão, com esse investimento feito, né, dos Estados Unidos como grande potência mundial né, era e ainda né, foi conseguindo se reconstruir aos poucos. Então, daí o nome milagre japonês, porque corresponde a esse período de investimento feito pelos Estados Unidos e que também levou muito tempo, foi ocorrendo gradativamente, tá bom? E hoje, né, como está essa concentração industrial aí no território japonês? A gente sabe que é um país, né, que tem aí envolvimento tecnológico, a presença de robôs, né, tecnologias que ajudam a detectar os abalos sísmicos que acontecem, né, em algumas áreas aí dentro do país. Mas vamos observar agora como está essa questão da distribuição industrial no território japonês. Então, olha só, o litoral, né, grande parte do litoral ali do Japão é composto por um parque, né, industrial, onde tem aí indústrias de
todos os tipos praticamente, tá? De eletrônicos, né? Onde tem de indústrias também de bens de consumo, duráveis e não duráveis. A gente verifica aqui no eixo Tóquio, Osaka, nós temos o cinturão industrial, tá? Que é a área que abrange ali, né, os maiores índices de indústrias dos mais variados tipos, tá? O Japão, hoje, ele é o maior exportador, tá? Ele vende, ele envia para outras áreas, para outros países, máquinas e robôs industriais, tá? Então, nós temos aí imagens, né, de um robô. Hoje em dia, a gente encontra também robôs que possuem, né, fisionomia humana, alguns robôs que foram criados e programados para trabalhar em recepção de eventos, por exemplo, tá? Temos robôs, como eu disse há pouco, que ajudam a detectar possíveis abalos sísmicos, alguns inclusive que podem ser colocados na água para detectar possíveis tsunamis, tá? Então, essa questão da tecnologia encontrada no Japão realmente é muito forte. E também, né, nós temos aí muitas marcas, né, que são utilizadas aí no mundo todo, as indústrias multinacionais, as indústrias transnacionais, onde a gente encontra, né, filiais espalhadas aí pelo mundo inteiro. Tá? Então, vamos verificar alguns exemplos dessas marcas, né, multinacionais que são especificamente do Japão, mas que a gente encontra distribuídas aí em várias áreas. Então, olha só, as grandes empresas mundiais que a gente pode citar, né? Nós temos o exemplo aí da Toyota, da Mitsubishi, da Honda, Sony, Canon, a Toshiba, tá? Todas essas marcas hoje são consideradas indústrias de tecnologias de ponta, tá? Então, são chamadas, né, as empresas multinacionais. Por quê? Porque elas não se concentram só no território japonês. Elas escolhem aí. Lembra que nós estudamos na aula de ontem que as indústrias elas têm os fatores locacionais, elas escolhem, né, essas áreas aonde serão instaladas dependendo do que aquela área tem a oferecer. Pois é, então muitos países já têm a presença dessas indústrias tipicamente japonesas, ok? Então, os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Taiwan, tiveram, né, uma influência na economia, uma influência diretamente através da ajuda financeira dos Estados Unidos e do Japão. Claro que essa ajuda japonesa veio, né, após o período, né, do milagre econômico japonês, após o momento que o Japão consegue se reerguer economicamente, né, após a Segunda Guerra Mundial e consegue fazer investimentos nesses países. Então, olha só, quais são esses países dos tigres asiáticos? Então, a gente tem aí a Coreia do Sul, Taiwan, que também é chamado de Ilha Formosa, né? Formosa foi o nome dado pelos primeiros, as primeiras pessoas que fizeram as expedições nessas áreas. Hong Kong, né? Que é uma área ali ainda pertencente à China, e a Singapura. Tá? Esses são os tigres asiáticos que receberam ajuda econômica, financeira dos Estados Unidos e do Japão e que conseguiram chegar, né, a se desenvolver num período relativamente agressivo, né? Daí o nome tigre asiático por conta dessa velocidade, por conta dessa agressividade econômica, né, por assim dizer, de conseguir chegar ao desenvolvimento. Então, olha só, vamos observar um mapa para a gente verificar, tá? A questão das indústrias, tá? Nessa área dos tigres asiáticos. Então, nós temos aí, tá? Várias imagens, vários símbolos que significam justamente as indústrias, tá? Então, olha só, aqui nós vamos ter nessa cor em verde aqui, indústrias relacionadas ao setor portuário,
tá? A gente vai ter em roxo ou lilás as indústrias voltadas à siderurgia, as indústrias siderúrgicas, em vermelho ali as indústrias de brinquedo, tá? Então, justamente nessas áreas, tá, a gente encontra um maior desenvolvimento industrial, seja ela de construção naval, petroquímica, química, siderúrgica, de automóveis, de tecidos, de brinquedos, tá? Enfim. Então, esses tigres asiáticos, né, conseguiram chegar, né, digamos assim, no nível relativamente de desenvolvimento alto, justamente por conta, né, de investimentos estadunidenses e japoneses. Mas como foi esse investimento feito, né? Então, olha só, nós temos aí tigres asiáticos e industrialização. Esses investimentos, eles foram inicialmente realizados na educação, tá? Também na questão das universidades, principalmente. Acontecer também as bolsas de treinamento em outros países para que as pessoas se aperfeiçoassem, depois voltassem para o seu país de origem e realizar, né, o trabalho que aprendeu em outro país. Eles tinham também, né, o objetivo de restringir o consumo, né, ou seja, poupar, tá, diminuir o poder de compra para elevar a poupança, tá? E assim faziam um controle das importações, ou seja, diminuíram também, né, essas compras, essas importações feitas aí em outros países, tá? Além disso, teve também investimentos na infraestrutura, como a construção de portos, tá? Investimento também ali nos aeroportos, mas justamente para facilitar, tá, esse período, né, essas trocas comerciais, essas importações, tá? Gente, após o desenvolvimento dos tigres asiáticos, esses países foram se desenvolvendo nessas áreas, foram se desenvolvendo tanto que também chegou um momento que os países vizinhos, né, as áreas ali vizinhas também foram se desenvolvendo de uma forma gradativa. E aí surgiram os novos tigres asiáticos, tá? Então aí, como os novos tigres asiáticos, nós temos aí a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, as Filipinas e o Vietnã, tá? A mão de obra nessas áreas é qualificada, mas em compensação em algumas áreas é uma mão de obra mais barata. E isso faz com que outros países tenham interesse de fazer investimentos aí, ok? Então, após essa formação, né, dos tigres asiáticos e depois dessa formação dos novos tigres asiáticos, como fica ali, né, o continente asiático? Vamos observar um mapa, então. Então, aí no mapa a gente tem, né, em cores diferentes, os tigres asiáticos e os novos tigres, tá? Na cor mais clara, vamos ter os novos tigres asiáticos e nas cores mais escuras, os tigres asiáticos oficiais, tá? Então, ali, ó, como tigre asiático, que se formou inicialmente, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, que é esse território pertencente à China, tá? E a Singapura. Esses, né, foram inicialmente chamados de tigres asiáticos, que contaram com investimentos ali estadunidenses e japoneses. Porém, como eu disse, esse desenvolvimento ele foi gradativo, que acabou também chegando ali em países próximos, em áreas próximas, dando origem aos novos tigres asiáticos, tá? E a gente consegue ver no rosa mais claro a Indonésia, a Tailândia, né, Vietnã, a Malásia e as Filipinas, tá? Então, em toda essa área aqui, né, que eu circulei para vocês, a gente tem essa formação, né, dos tigres
e dos novos tigres asiáticos, tá, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, né, esse momento da nossa aula que retratava justamente essa questão da industrialização de algumas áreas do continente asiático.